Dizem que o repórter tem que ser os olhos daqueles que não veem. O ano era 2002, eu era um garoto de 14 anos que amargava uma fila desde antes de eu nascer e não tinha muito por meio de onde acompanhar o Santos Futebol Clube até que surge um programa na cidade de São Paulo, na Rádio Trianon, que era comandado por José Calil, e um dos repórteres era Ricardinho Martins. Foi através dos olhos do Ricardinho Martins que eu vi pela primeira vez o Robinho jogar, não foi através dos meus olhos. Foi através dos olhos dele, ainda acompanhando aquele período de treinamentos longuíssimo do Santos, quando o Santos foi eliminado do torneio Rio-São Paulo, não jogou a Copa dos Campeões, não estava classificado para tal, nem as finais do Rio-São Paulo, e ficou meses sem jogar antes de estrear no Campeonato Brasileiro, que começara só no segundo semestre. Aquela época era um campeonato de um turno só com mata-mata, foi o último desenvolvido dessa forma. A partir de 2003 passou-se a ser pontos corridos, o que a gente vê até então. Foi através da voz do Ricardinho Martins que eu prestei atenção no Robinho, porque a maneira como ele relatou o jogador era absolutamente empolgante. Quando a gente vai para aquele campeonato de 2002 e começa a ver de fato o Robinho jogar, a gente via que era tudo aquilo mesmo. Eu tenho um enorme carinho por esse programa, tanto que quando comecei o meu podcast, o Tomando Uma, fiz questão de trazer José Calil, uma pessoa a qual eu rompi posteriormente, e um dos primeiros convidados também foi o Ricardinho Martins, pessoa que eu nunca rompi. Nunca tive nenhum problema pessoal com o Ricardinho Martins. É importante deixar isso muito claro, e esse vídeo não se trata de nada pessoal. Tudo que eu vou falar aqui é do âmbito profissional. Mas a gente está falando de alguém que, na minha opinião, rasgou o diploma. E mais do que tudo, rasgou a minha admiração, e não só a minha, mas a de diversos santistas, porque a nossa comunidade é muito interligada, a gente recebe muitos comentários no dia, e a gente sabe que tem se falado, tem se batido muito na tecla que eu vou bater aqui. E aí, antes de querer ser o arauto da excelência, de querer ser alguém que é melhor ou pior, não se trata disso, tá? Se trata aqui de um exercício simples, ético, que é um preceito na profissão. Jornalista bom, jornalista ruim, tem aos montes. E não é a minha missão aqui ficar apontando o dedo em quem eu acho ruim ou em quem eu acho bom. Até porque nesse aspecto a gente tem que olhar para o próprio umbigo. Eu já acertei e já errei. Eu acerto numa informação que é gigantesca, uma das maiores informações no meio esportivo desse ano, que é a revelação do salário absurdo do primeiro semestre do Neymar de 21 milhões de reais, que eu tenho convicção de que se eu não tivesse obtido essa informação e investigado e ido a fundo e procurado o Pedro Lopes lá no UOL para tocar a matéria comigo, que ninguém saberia disso até hoje, e iríamos estranhar muito os primeiros balancetes do Santos desse ano se ninguém soubesse disso. Mas também já errei. Recentemente, apurei que o Neymar não voltava a jogar esse ano e errei. E faz parte. Repórter, jornalista, ele acerta, ele erra. Quem acerta mais tem mais credibilidade e quem acerta menos tem menos credibilidade. Então, quando a gente erra, a gente tem que rever nossas fontes, a gente tem que rever as nossas ligações. Eu cheguei perto de dar uma notícia grande recentemente, e aí, quando fui mais a fundo, percebi que poderia ser uma grande furada. Não sei se é uma grande furada, mas você passa a ser ainda mais cauteloso. Eu sempre fui, mas você passa a ser ainda mais. Porque a gente só tem uma coisa para defender, a nossa credibilidade. Só que, de novo, acertar e errar é do jogo. Tem uns que vão acertar mais, tem outros que vão errar mais, e cabe ao público que estiver acompanhando esses profissionais decidir se eles querem acompanhar esses profissionais ou não. E, de novo, não cabe a mim falar, esse só erra, esse só acerta, esse tem credibilidade, esse não. Isso quem tem que definir é o público. O papo aqui é outro. O papo aqui envolve
uma questão, como eu disse, absolutamente ética, que é um preceito natural da profissão e que precisa ser apontado como defesa da profissão. Me lembro que fiz esse apontamento recentemente no meu canal aqui no YouTube, no Futeboteco, e depois fiz um tweet a esse respeito. E o meu querido amigo Bruno Formiga discordou de mim. Vou chegar lá, mas eu acho que a gente precisa conversar bastante sobre isso. Se você chegou aqui, é novo, não conhece o canal, ou se conhece, não está inscrito, eu sugiro que você se inscreva. Tem vídeo do Santos aqui todo dia. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Hypa é muito importante. E também preciso te dar um recado, que esse vídeo é um patrocínio de Bet Nacional. A Bet dos brasileiros, patrocinadora do Vinícius Júnior, patrocinadora do Galvão Bueno, que vai narrar a Copa no SBT, hein? E que eu recomendo demais, patrocinadora desse canal, a bet mais segura do Brasil. O que eu recomendo? Se você for maior de 18 anos e se você não tiver nenhuma propensão a viciar em jogo de aposta, que você faça a sua fezinha dando uma olhada nas odds a partir do momento que você vai clicar, ou melhor, que você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui. Mas só se você for uma pessoa com boa cabeça para fazer isso. Se for uma pessoa que tem muita adesão a vícios, eu não recomendo que você brinque. Aí eu prefiro que você deixe de lado. É só para se divertir, se você quiser e se tiver dinheiro sobrando. Bom, voltando ao assunto aqui, como eu vinha falando, existe uma grande diferença entre o erro e o acerto e o que é preceito ético básico da profissão. Eu, como já falei aqui, e eu estou muito mais nesse canal para opinar do que para ser um setorista, repórter. Por ter um canal que fala sobre o Santos, a gente acaba tendo algumas informações, a gente acaba apurando algumas coisas. Meu trabalho de apuração, mesmo que esse não seja o foco do canal, é diário, é absolutamente diário. Eu tenho o maior respeito por todos os profissionais, dou os créditos para todo mundo, para quem eu gosto e para quem eu não gosto. Isso não tem a ver com amizade, não tem a ver nem com respeito pessoal, mas tem a ver com respeito profissional. É a maneira como eu gosto de fazer meu trabalho. E dentro dos meus comentários também já errei muito. Disse que o Roleiser era um craque pelo que eu conhecia do jogador e falhei miseravelmente. Ele não mostrou isso agora. Faz parte. A gente está aqui, a gente está botando na cara todo dia, a gente está dando opinião, a gente vai acertar, a gente vai errar. Eu tenho a minha visão, eu sou uma pessoa reflexiva, eu por vezes mudo de ideia, mas ao mesmo tempo mudo quando acho que eu tenho que mudar. Eu não mudo por pressão e nem por... são 90% das pessoas que estão contra mim. Nesse aspecto eu tenho muita personalidade para defender o que eu penso, se é o que eu realmente penso. Mas o preceito básico, independentemente de acertar ou errar, tanto uma opinião como uma informação, é partir do pressuposto que eu estou dando aquela informação porque eu apurei, ou que eu estou dando uma opinião porque é realmente aquilo que eu acho. E não que tenha algum envolvimento exterior a isso. Bom, esse canal existe já há alguns meses. Eu trabalhei alguns meses com o Edu Futirinhas lá no Vem Pro Peixão. Muitas pessoas vieram de lá para cá. Eu sou extremamente agradecido pelo Edu, que é meu amigo, por ter me dado essa oportunidade de aparecer para mais santistas. Eu sei que foi lá que muita gente me conheceu. E no momento que eu trabalhava no Vem Pro Peixão, não existia nenhum patrocinador, por exemplo, ligado à gestão. E jamais poderia existir. Tanto lá quanto cá. Todos os meus patrocinadores aqui desse canal, eu já anunciei vários, não tem ligação nenhuma com a gestão. A gente vê, hoje em dia, patrocinadores ligados à gestão do Santos patrocinando programas por aí. Quer um exemplo? GG World. Conhece a GG World? É uma loja de carros antigos que pertence a Alex Fabiano. Quem é Alex Fabiano? Um assessor da presidência do Santos. Ou foi um assessor. Mas ele, em algum momento, se não é mais, deixou de ser, porque era. Alex Fabiano patrocinou alguns canais. E aí eu pergunto, qual que é a liberdade que tem desses canais que foram patrocinados por essa empresa a detonarem a gestão, sendo que eles estão recebendo dinheiro de um membro da gestão, ainda que indireto, que ainda não esteja no estatuto. Eles têm liberdade total? Você pode dizer, pode ser que tenha, é leviano dizer que não, a gente não sabe os moldes do acordo. Mas
Para César, você não precisa só ser honesto, você tem que parecer honesto. Sempre ouvi isso, né? E há coisas que abrem precedentes que colocam a credibilidade das pessoas em xeque. Eu recebi a informação que essa loja chegou, inclusive, a patrocinar as torcidas organizadas do Santos. Seria por isso o silêncio ensurdecedor dessas torcidas com relação ao momento da gestão? Pode ser, não dá para afirmar, também seria leviano da minha parte. Mas que as pessoas podem fazer essas interligações por si só e tirar suas próprias conclusões, elas podem. Eu tenho as minhas, só que eu só vou dizer o que eu penso a partir do momento que eu tiver alguma prova. Agora, pior do que você ser patrocinado por uma empresa de alguém que compõe uma gestão do clube no qual você cobre, que já é gravíssimo, é você receber dinheiro diretamente do presidente do clube que você cobre. Isso eu não tenho palavras para dizer o quão grave é do ponto de vista jornalístico e profissional, não pessoal. Pessoalmente, de novo, não tenho absolutamente nada contra o Ricardinho. Me concedeu uma entrevista muito boa, por sinal. Teve uma vez que eu o cobrei por não ter dado créditos a mim. Ele me ligou, me pediu desculpa, foi super gente boa comigo. A gente se acertou e ficou por isso mesmo. Então aqui não se trata de uma crítica pessoal, não tenho nada pessoal e pelo contrário. Todas as pessoas que eu conheço e que conhecem o cara gostam do cara, dizem que ele é um baita de um gente boa. E eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes e comprovei isso. Só que eu acho que chegou a hora, depois dessa última entrevista do Marcelo Teixeira, de tocar nessa ferida, profissionalmente falando. Porque o que eu vi na entrevista do último domingo esportivo foi uma das coisas mais pavorosas do ponto de vista jornalístico que eu já tive o desprazer de acompanhar. E aí quando é alguém que você tem um carinho, que você acompanha desde adolescente, como é o meu caso, machuca mais. Não era de hoje, obviamente, né? Esse episódio já vinha se perpetuando desde que o Marcelo Teixeira se elegeu. E ali aconteceu um monte de coisa, né? O Ricardinho Martins, ele já era o apresentador do Domingo Esportivo, programa dominical do horário nobre da TV Santa Cecília, no qual ele apresentava junto a outros comentaristas que se revezam, mas tem dois ali que estão presentes mais diariamente, ou melhor, semanalmente. E a presidência do Santos ali não tinha nenhum conflito de interesse, por mais que o canal fosse de um ex-presidente do clube. O ex-presidente do clube, à época, não exercia nenhum cargo oficial no clube. O clube era presidido por uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a TV, tanto que você via, além dos comentaristas atuais, um comentarista conhecidíssimo, como Ademir Quintino, trabalhando ali. Não existia o menor conflito de interesse e ali dava para ver que se tinha muita liberdade para se criticar aquela gestão. Quem não se lembra de repetidos programas, o Ricardinho Martins pegando o celular, passando o número, ligando para o presidente Rueda, colocando no microfone, e ele não atende, ó, cobrando e incomodando o ex-presidente, e todo mundo achava uma graça. Eu achava uma graça porque o Santos estava sendo pessimamente presidido pelo Rueda, que acabou rebaixando o clube, e ali naquele programa ele era muito cobrado pelo seu apresentador, principalmente Ricardinho Martins, e por todos que estavam ali na bancada, nas cadeiras, que não tem necessariamente uma bancada na configuração do programa. Só que aí o Marcelo Teixeira se candidata às eleições e o Marcelo Teixeira vence as eleições. Bom, vamos lá. Não há nenhum problema você trabalhar. Veja bem como eu penso e aí vocês fiquem à vontade para discordar. Não há nenhum problema um jornalista trabalhar para um canal de presidente desse clube ou até mesmo para uma TV oficial desse clube. Você quer exemplo? Vou dar aqui. Daniela Boaventura, ex-Fox Sports, que foi para depois ESPN, que foi para Flá TV. Aconteceu, hoje ela está na Flá TV. Você não vai ver ela falando mal, ainda que ela pense alguma coisa do presidente BAP dentro da Flá TV, porque é uma TV institucional. Ela não vai falar mal de nenhum jogador, existem regras ali. Ela está sendo paga pelo clube. E isso, do ponto de vista ético, não é um absurdo. Pode acontecer. Mas veja,
A Daniela, para entrar na Flá TV, ela teve que deixar a ESPN, que é um veículo imparcial, pelo menos deveria ser, e não tem nenhuma rede própria, imparcial, para falar do Flamengo. Ela não está defendendo o presidente na Flá TV e chega nas redes pessoais dela, ela está detonando o presidente, ou defendendo também porque o presidente paga o salário dela na Flá TV. Não, no momento que ela decidiu trabalhar para a TV do clube, ela abandonou todas as outras funções. Então, não há nenhum problema ético com relação a isso. Não vejo nenhum problema com relação a jornalistas que prestam serviço de assessoria de imprensa dentro do Santos, que recebem diretamente do Santos. Só que se esse jornalista tiver um canal que ele fala sobre o Santos e que ele trabalha numa empresa que tende a ser imparcial, aí temos um problema. E esse é o caso do Ricardinho Martins. Ricardinho Martins é funcionário da TNT Sports, um veículo que parte do ponto de vista da imparcialidade. Ali ele não está para defender o Santos, embora cada vez esteja muito mais claro, até para a grande mídia, que a gente pode, os jornalistas podem falar os times pelos quais torcem, assumir isso e entrar com um pouco mais de profundidade nesses assuntos e ser escalado quando tiver esse assunto em pauta para que o programa tenha um pouco mais de elementos de quem acompanha de perto. Isso está sendo feito a cada dia mais vezes e eu acho absolutamente tranquilo, natural. Mas parte de um pressuposto que ele não está ali para defender o Santos, para defender uma presidência, para defender nada. Ele está ali para ser imparcial. A TNT contrata jornalistas imparciais. O Ricardinho Martins, além de trabalhar no Domingo Esportivo, empresa da Santa Cecília, que é de propriedade do Marcelo Teixeira, então receber dinheiro direta ou indiretamente do bolso do Marcelo Teixeira, ele também tem um canal que ele cobre o Santos aqui diariamente, canal do Ricardinho Martins, que ele faz lives pós-jogo, ele faz vídeos pré-jogo, ele solta notícias, comentários e tudo mais. Então aí a gente tem um grande conflito de interesses. No momento que eu tenho canais que o torcedor espera a minha imparcialidade, se eu tenho que criticar alguém, seja um treinador, seja um dirigente, com imparcialidade, se eu trabalho numa grande mídia, que eu tenho esse trabalho de poder fazer meu serviço com imparcialidade. Ao mesmo tempo, eu sou funcionário do presidente do clube, que é o meu principal objeto de trabalho, de crítica, nós temos um grande problema. Isso por si só. A posição do Ricardinho Martins dentro do Domingo Esportivo poderia ser a melhor possível. Ele poderia ligar para o Marcelo Teixeira do mesmo jeito que ele ligava para o Rueda e poderia fazer aquele mesmo teatro que ele fazia, que eu hoje considero um verdadeiro teatro, não considerava assim, mas vendo a postura depois, considero um grande personagem, um grande ator, com todo respeito, mas ele poderia fazer a mesma coisa com o Marcelo Teixeira para dizer, lá, eu estou sendo pago aqui, então eu vou detonar o cara, para não ficar muito na cara que eu estou alisando para o presidente, mas para além disso, se fosse assim, já estaria errado do mesmo jeito. Porque passa uma muralha intransponível, que deveria ser intransponível, de ética. Mas, para além disso, ele não tem nem vergonha de se comportar como ele se comportou no último domingo, por exemplo, se oferecendo para comer uma pizza com o presidente no final do programa. Ou levantando várias bolas para o presidente cortar, como por exemplo, você mudou tudo no clube, né? Fala um pouquinho das mudanças que você fez, as melhorias que você fez. Isso é pergunta jornalística no momento que a gente está vivendo como esse, com a diretoria altamente pressionada, ou isso é uma assessoria de imprensa velada? A minha maneira de interpretar é a segunda opinião, a segunda posição, a segunda alternativa. Então, perdeu-se até a vergonha. Rasgou-se o diploma na cara de todos os santistas. E isso é muito triste. Me lembro, de novo, voltando ao Bruno Formiga, quando eu atentei para isso algumas semanas, meses atrás, o Bruno Formiga tentou defender o amigo, porque é amigo. O Bruno Formiga hoje mora em Santos, ele já foi companheiro por muitos anos do Ricardinho Martins, na própria TNT. Deve ter visto ali o amigo sendo criticado e falou, vou pular na frente disso, porque eu sou assim, amigo tem que pular, etc e tal. Mas eu, embora respeite muito
alguns jornalistas, não respeite outros, vocês não vêm eu vindo aqui e batendo em cara que errou, batendo em cara que eu acho mal profissional, porque o cara erra mais do que acerta. E não é por corporativismo, mas é porque eu acho que em qualquer profissão vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim. Sempre assim. E se eu ficar apontando a ruindade dos outros, eu não vou olhar para a minha própria e posso me transformar num mau profissional. Eu tenho que estar preocupado com o meu desempenho, que precisa melhorar sempre, todo dia. Agora, esse corporativismo de vou defender só porque é o meu amigo é uma coisa que eu abomino na profissão. Em qualquer profissão. Abomino no meio do futebol esses ex-jogadores que passam pano para os jogadores atuais porque são amigos e saem para jantar juntos. Abomino quando um dirigente fala bem do outro só porque eles vão ali comer juntos, etc. Isso para mim é uma vergonha. No momento que você está aqui para dar opinião, você tem que dar opinião. E outra, gente, a gente sabe que esse corporativismo também, e eu não estou citando necessariamente o caso do Bruno, porque seria leviano da minha parte. Eles são amigos e ele deixa isso muito claro nas respostas que ele me dá, que não tem o menor argumento. Tá? Na parte de argumento, ele não me deu nenhum argumento para que eu pudesse mudar o olhar daquilo que eu estava dizendo. Era só, olha, preciso botar o meu na reta aqui porque... ou parar na frente da bala porque ele é meu amigo. Era a única defesa. A amizade, não tinha um argumento jornalístico ou ético capaz de me demover dessa ideia. E se vocês tiverem, por favor, comentem aqui embaixo. Prometo que se tiver alguma coisa muito interessante, eu posso rever minha opinião e voltar aqui. Mas, do ponto de vista jornalístico, eu acho que a gente tem que defender a profissão. E eu acho que quando um jornalista cruza essa linha, que não deveria ser cruzada, ele começa a prejudicar a profissão, porque ele começa... O cara que está em casa começa a olhar a profissão de jornalismo com outros olhos, começa a denegrir, eu acho, por mais que essa palavra seja muito ruim, né? Eu acho que essa palavra me parece que é racista, enfim, mas começa a deturpar na cabeça das pessoas a profissão de jornalista, que já é muito massacrada, muito também, principalmente depois de todo mundo assumir o seu time, ter esse clubismo, cada um fala para sua própria bolha. Na política, depois que teve a cisão e ou é um lado ou é outro, o jornalista que estava do outro lado é um verdadeiro vagabundo e assim vai. Então, todas essas coisas foram contribuindo para a nossa profissão ser cada vez mais desprezada dos olhos de quem vem, muito menos respeitada. E o que o Ricardinho Martins faz ao rasgar a ética da profissão, topando receber dinheiro diretamente ou indiretamente do presidente do clube no qual ele cobre no canal próprio, cara, assim, ele prejudica a profissão. E eu, como uma pessoa que posso ser um jornalista muito ruim aos seus olhos, mas defendo a profissão, não posso deixar isso passar. Não posso deixar isso passar. Tem vários aqui que eu acho uma bosta, eu não falo. E não vou falar nunca. Não vou falar nunca. Então, é uma questão muito delicada. É uma questão muito delicada. E outra, eu nunca trabalhei em grande mídia. Portanto, eu não tenho nem por que ser corporativista. Eu respeito muito os jornalistas que trabalham na grande mídia, que tiveram a honra de ceder os seus tempos para vir aqui, atrás de mim, no meu estúdio, aqui no meu programa, junto com o Felipe, para a gente entrevistar. E o nosso programa teve sucesso muito a partir de entrevistar jornalistas. Eu tenho um maior agradecimento por isso, mas não é por isso que eu preciso ser corporativista. Tudo que eu fiz, todo o dinheiro que eu ganhei dentro da minha profissão foi de maneira absolutamente independente. Ninguém nunca me indicou para nada e eu nunca pedi indicação de ninguém para nada. Pô, você tá falando isso, você é um cara frustrado, Rodolfo. Imagina, eu hoje, com toda a humildade do mundo, não me vejo trabalhando numa grande mídia. Pode ser que isso mude no futuro? Aí eu não vou cuspir para cima. Cai na cara. Mas hoje eu não me vejo. Hoje eu estou muito feliz dentro da proposta independente que eu tenho, da liberdade que eu tenho. De ter patrocinadores que eu sei que eu posso falar o que eu bem entender. De ter sócios, parceiros que vou poder falar o que eu bem entender, vão me permitir falar o que eu bem entender. De eu estar aqui, poder fazer um vídeo de 24, 25 minutos como está agora, poder fazer um vídeo de 3 horas se eu quiser, ou fazer um vídeo de 3 minutos.
ter essa liberdade para falar com vocês da maneira como eu sou e como eu quero. Isso é impagável. Mas ao mesmo tempo, eu nunca precisei de ninguém desses caras para chegar onde eu cheguei, do ponto de vista profissional, em termos de indicação, etc. Porque a gente sabe muito que existe isso. Porra, esse cara amanhã pode me indicar para um trampo, então calma aí, não vamos melindrar. É meio que assim. Então isso também eu abomino. Então por isso também que eu não tenho medo de botar a cara aqui e falar, porque Ricardinho, você pode estar puto comigo, não sou só eu que penso assim, tem muito jornalista que pensa assim, mas não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar. E hoje você está prejudicando a profissão de jornalista. Você está jogando a profissão na lata do lixo, da maneira como você conduz a sua carreira. E tem que ter alguém aqui que aponte isso, porque jornalismo, gente, não é isso. Jornalismo correto não é isso. Não é. Tem diferença sobre quem erra e diferença sobre esse tipo de prática que deveria ser ético. Ah, mas Rodolfo, peraí, cara, você não sabe qual que é a situação financeira do cara. O cara trabalha na TNT, TNT tá pagando. Ô, TNT, alô, TNT, tá pagando mal, Ricardinho Martins? Bom, também tem o canal aqui que fala do Santos. Eu tenho consciência de quanto eu faturo. O Ricardinho também tem patrocinadores lá no canal dele que eu sei. Eu tenho mais ou menos uma ideia, por fazer isso, de quanto ele fatura lá. Será que tá precisando de tanta grana assim para poder levar o leite? É isso? E mesmo que fosse isso, mesmo que fosse uma necessidade absolutamente financeira, o cara não fosse comer, se não vale, a gente tem um preço então? Então, dependendo do preço, a gente rasga o diploma. Gente, não tem defesa. Não tem defesa. Trata-se de um profissional que rasgou o diploma. Então, e é uma das coisas mais vergonhosas, o cara perdeu até a vergonha da maneira de se portar ali à frente do presidente. Trata como chefe mesmo, como realmente é. Que tristeza. Aquele jornalista que eu tanto admirei ter se tornado isso. Uma pena. Mas sigamos em frente. Cada um traça a sua história. Só não acho que todo mundo é assim. Porque eu posso te garantir que a massacrante maioria é gente séria